Do oitavo. Tudo bem, galera? Pessoal, lembrando vocês que eu deixei atividade semana passada. Essa atividade não foi cumprida ainda, hein? Só um aluno de cada oitavo ano entregaram essa atividade. Atenção! Segundo recadinho, para a semana que vem ou para a próxima, teremos aula ao vivo pelo Hangout. Então, liguem para a escola, perguntem à administração da escola como e onde serão essas aulas, que eles vão lhe instruir direitinho, como entrar, tudo certo. E para breve aí teremos Hangouts, aulas ao vivo, tá? Esses vídeos aqui de primeira mão serão deixados de lado e vamos para aula direto no Hangout, onde as aulas também vão ficar gravadas. Então vocês vão assistir a aula comigo ao vivo diretamente e quem não puder assistir ao vivo poderá assistir depois a gravação da mesma aula que os colegas assistiram ao vivo. Tudo bem? Então, qual é o tema de hoje aqui? Vamos trazer um tema, continuando, né, da Revolução Industrial. Aqui vamos só o finalzinho dele, que é a segunda Revolução Industrial. São poucas páginas, mas são temas bem extensos, tá? Página 41 do livro de História do oitavo ano, tanto o oitavo A quanto o oitavo B. Temos aí o primeiro parágrafo que está aí. A segunda Revolução Industrial. Então vamos dar a lida nesse primeiro parágrafo. Antes, deixa eu dar aquele paralelo todo aqui. A gente está falando principalmente aqui da metade do século XIX. Quando é o século XIX? Exatamente, século XIX, 1800 e pouco. Tá? E metade do século XIX, segunda metade, estamos falando aqui de a partir principalmente de 1850. Tá? A partir desse ano em diante. A energia elétrica ela vai se tornar cada vez mais popular. As linhas férreas cada vez mais numerosas. Como falei na final do outro vídeo, você vai ter uma crise aí de comércio, onde esse comércio vai ter que se expandir cada vez mais, procurar cada vez mais mercados, uma variedade, uma série de assuntos. E aqui nessa segunda revolução industrial temos o uso da energia elétrica. Mas é importante, quando a gente fala sobre o uso da energia elétrica, uma coisa curiosa é a energia elétrica sendo usada não vai dispensar o uso do carvão. Tá? Por quê? Porque a energia elétrica é a energia que hoje nós usamos na nossa casa. E as fábricas vão começar a usar nas fábricas já naquela época. Só que a energia elétrica, para ser transmitida, ela precisa ser gerada. E o carvão continua sendo usado na geração da energia elétrica. O que vai mudar aqui vai ser o uso da energia elétrica nos motores, nas máquinas, mas em detrimento, em troca das máquinas a vapor, onde o carvão era usado meio que diretamente para alimentar as máquinas a vapor. Aqui vamos alimentar as máquinas com energia elétrica, mas a energia elétrica ainda será gerada por carvão. Por isso o carvão não deixa de ser a matéria essencial da industrialização, porque essa energia elétrica ainda depende do carvão. E o petróleo? O petróleo ele vai começar a ser explorado também nessa metade do século XIX. Tá? Inicialmente, ele vai ser usado só para iluminação de rua. Sim, os postes não eram elétricos. Tinha um acendedor de postes que ia em cada poste com uma vara, tipo uma vara de bambu da vida, que na época não precisava ser de bambu, podia ser qualquer tipo de coisa, para acender cada poste da rua, assim iluminando a rua. E o petróleo era usado como querosene, tá? Como eu falei para vocês também, a gasolina ainda era um subproduto sem valor dispensado até mais para frente. Então o querosene que vem do petróleo, que era utilizado para iluminação de ruas e tal. Então o petróleo tinha uma utilização bem específica. Ele vai substituir o óleo de baleia, por exemplo, que fazia a iluminação de várias cidades europeias. Exato, óleo de baleia. Eles matavam a baleia para fazer o óleo. Entre várias utilizações do óleo, uma delas era a iluminação pública. É isso aí, matavam baleias para fazer iluminação pública. Enfim, vamos para o primeiro parágrafo aqui. A segunda metade do século XIX foi marcada pela expansão da Revolução Industrial para outros países como França, Alemanha e Estados Unidos. As fontes de energia eram
foram diversificadas, os cientistas conseguiram viabilizar a transmissão a longa distância de energia elétrica. Aos poucos, elas passaram a ser utilizadas como fonte de energia nas indústrias. Como eu falei para vocês, ela era usada como fonte de energia nas indústrias, substituindo as máquinas a vapor. Mas o carvão não era dispensável. O carvão era o que gerava energia elétrica na grande maioria das situações. Por quê? Qual é a outra forma de fazer essa energia elétrica já na época? Turbinas hidráulicas, né? Hidroelétrica, mas a quantidade de hidrelétrica na época era muito pouco, eu nem sei se tinha na verdade, provavelmente não. Então era tudo por carvão mesmo, tá? Temos aí no livro o desenhozinho do Thomas Edison. Uma coisa curiosa é o seguinte, está aqui escrito no livro. A imagem representa o inventor da lâmpada incandescente, Thomas Edison, 1847-1931. Em 1879, ele criou a primeira lâmpada comercializável. Repare, o livro não deixa claro, mas eu vou deixar claro para vocês. O Thomas Edison não foi o inventor da lâmpada, a primeira lâmpada foi inventada por ele, não. Mas ele inventou a primeira lâmpada comercializável e eficiente, certo? Então, a lâmpada não foi inventada por ele, mas a lâmpada incandescente que podia ser comercializada e basicamente que nós conhecemos até os dias de hoje, coisa que essa lâmpada quase não é usada mais, a não ser em restaurante ou para enfeite e tal. A maioria dessas lâmpadas foram inventadas por ele. Essa lâmpada incandescente foi inventada por ele, mas ele não inventou a lâmpada em si. Ele inventou o método de vácuo da lâmpada, o metal lá, enfim. Detalhes técnicos fica para outro momento, tá? A mineração ganhou impulso com crescente demanda feita pelo ferro e pelo carvão. A siderurgia ganhou destaque na economia. Muitas ferrovias foram construídas na Europa, conectando o mercado consumidor e garantindo o abastecimento de matéria-prima e fonte de energia. A estrada de ferro se tornou o símbolo do progresso. Isso que eu falei para vocês na outra aula. A ferrovia é o símbolo do progresso, tá? A ferrovia ela vai ser o sinônimo de progresso. Onde tem um trem, tem o progresso chegando. Então, o que é uma siderurgia? Aqui na página, antes aqui eu vou mostrar aqui para vocês. A siderurgia moderna, né? A siderurgia moderna, a siderurgia onde se faz o ferro, onde se faz o aço em grande quantidade. Claro que isso era um trabalho de ferreiros, né? Antes da Revolução Industrial. E durante a Revolução Industrial isso vai ser cada vez produzido em maior quantidade. Então precisa de um grande local para produzir tanto metal, tanto ferro, tanto aço. O aço ainda estava sendo desenvolvido em grande quantidade, muito difícil, muita energia para produzir esse metal. Então a gente vai crescendo aos poucos. Na página 42 temos aí o mapa da Europa e as linhas ferroviárias, tá? Que atravessavam o continente. Reparem que Portugal vai ter uma linha ferroviária basicamente, que atravessa a Espanha, e já na França, já na Alemanha, você vai ter uma variedade de linhas. Na Europa, na Inglaterra, você vai ter linhas de ponta a ponta que são as principais. Então são linhas importantes, mas repare, quanto mais industrializado é um país, mais linhas ferroviárias ele vai ter. A França tem muitas. Isso a gente veria, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma malha ferroviária imensa. Várias delas não deram tão certo assim, mas as que deram certo progrediram muito a indústria americana, comércio americano, ligando o país de uma ponta a outra, e isso aí também é detalhes para uma outra aula. Vamos continuar aqui na página 42, metade do segundo parágrafo, está escrito o seguinte: uma nova onda de centralização do capital aconteceu e a condição de vida da classe operária gerou protestos. Esse período ficou conhecido como capitalismo monopolista, devido à concentração do mercado nas mãos de grandes empresas. Uma coisa que o livro não vai dizer é sobre o ludismo, por exemplo. Teve vários movimentos que eram contra essa massiva industrialização que aconteceu na Inglaterra e depois na França, mas principalmente na Inglaterra. Por quê? Porque as pessoas estavam trabalhando e as máquinas elas estavam substituindo a mão de obra das pessoas. Claro que isso acontece até os dias de hoje. Quando você vai pensar naqueles protestos que os taxistas estavam fazendo contra o pessoal de aplicativo como Uber, por exemplo, é um pouco desse resquício achar que uma tecnologia vai substituir sua mão de obra e você não terá mais com o que trabalhar.
Claro que isso pode ser realidade em um futuro ainda. Claro que empregos sempre são substituídos por outros empregos. E quem está trabalhando com aquilo ali se vê sempre, em primeiro momento, num risco. E o ser humano é assim. Nesse primeiro momento aqui, né, nesse movimento ludista, ele foi liderado por um cara chamado Ludwig. E esse Ludwig ele vai organizar trabalhadores de fábricas a quebrar máquinas, para que essas máquinas não chegassem nas fábricas e essas fábricas não implementassem elas, mandando embora os trabalhadores. É um pouco complexo, mas a gente não pode se estender tanto assim. Mas basicamente era isso, movimentos que eram contra a mecanização massiva das indústrias, para proteger o seu próprio emprego. E isso é uma coisa que nós vemos na sociedade até hoje, tá? E é um movimento dificílimo de deter, porque a modernização vem para isso. Aqui mesmo, onde nós estamos agora. Muita gente questiona, estou vendo muitos estudos, muitos círculos de professores conversando sobre o papel do ensino à distância, dos alunos, onde os alunos estão. Mas vocês, por exemplo, estão sentindo isso diretamente também. Tá? Os pais de vocês também. Porque dar aula à distância é muito mais complexo do que eu só ligar a câmera aqui, vocês ligarem um vídeo aí e vocês verem uma aula. É muito mais complexo do que isso. Tem toda uma questão de disciplina, toda uma questão de dinâmicas. Então, assim, isso também demonstra um passo nessa direção. Será que isso é a solução? A aula à distância é a solução? A aula à distância é um recurso. Agora, pode substituir uma aula presencial? Isso é uma coisa muito questionável e para uso de medidas extremas, como estamos vivendo agora, é uma coisa. Mas será que pode? Uma pessoa que faz faculdade à distância acha que aproveita tão bem quanto uma pessoa que faz a faculdade presencial? Tá? Então, isso é sempre um questionamento. A tecnologia versus o mercado de trabalho, versus o interesse das pessoas e por aí vai. Tá? Então, vamos continuar aqui. Até meados do século XIX, o petróleo era utilizado principalmente em sistemas de iluminação. Porém, a partir da metade do século, isso começou a mudar, especialmente após a invenção do motor de movimento a combustão. No ano de 1859, foi perfurado o primeiro poço de petróleo nos Estados Unidos. O petróleo se transformou progressivamente em matéria-prima e fonte de energia para as atividades industriais. Hoje em dia é o produto mais importante da economia mundial. O petróleo, tá? Ele tem os seus dias contados. A gente poderia também falar 10, 15 minutos sobre isso, porque pela lógica que o petróleo é um combustível fóssil ilimitado, ele possui um pico de produção e depois ele tende a se esgotar, porque a quantidade de petróleo que nós retiramos da natureza não é a mesma que a natureza consegue repor, vamos dizer assim. O petróleo demora milhares de anos para ser feito, milhares de anos, uma condição específica vai ser produzido, e nós retiramos em quantidades muito rápidas, anualmente maiores. Então, enquanto o petróleo é o principal recurso, ele vai ser utilizado porque ele é mais barato. Por exemplo, motor, o carro elétrico, foi inventado há mais de 80 anos. Eu não tenho aqui a data precisa, mas foi mais ou menos isso aí. 80, 70 anos ou mais. Eu realmente deveria ter dado uma olhada, mas foi inventado há décadas e décadas atrás. Mas, acho que até mais de 100 anos o carro elétrico foi inventado. Acho que até mais de 100, acho que foi começo do século XX. Mas, a produção de bateria e o custo da energia elétrica era muito maior do que o custo do motor a combustão e da gasolina. Então o motor elétrico vai ser descartado. Hoje em dia continua sendo mais caro do que o motor a gasolina, o motor elétrico. Porém, questões ambientais hoje, novas filosofias, nos fazem pensar nas vantagens dos motores elétricos e no seu uso a longo prazo. As novas tecnologias fazem o motor elétrico ser muito mais viável, mesmo sendo mais caro, tem muito mais vantagem na manutenção e por aí vai. Então, o uso das tecnologias e sua viabilidade é muito do preço que ela custa naquele momento também, tá? Então vamos continuar aqui. O desenvolvimento da indústria automobilística está relacionado ao desenvolvimento da indústria petroquímica. Em 1896, Henry Ford criou o primeiro veículo movido a combustão, denominado quadrículo.
retratando na imagem a seguir. Você tem aí na página 42 essa imagem aí, o carro bonitinho. Eu acho que essa informação aqui não é necessariamente precisa, mas foi o Henry Ford que vai aperfeiçoar a produção dos carros. Na página 43 temos informações mais sociais sobre, né? No primeiro parágrafo diz o seguinte: a beleza das inovações tecnológicas contrasta com a precárias condições de vida dos operários. O lucro estava cada vez mais concentrado na mão dos donos das indústrias, dos comerciantes e dos banqueiros. Gente, isso aqui é metade do século XIX. O que mudou para hoje? Nada. Continua sendo exatamente isso. O lucro cada vez mais concentrado na mão dos banqueiros, dos industriais e dos grandes comerciantes. Quem são os homens mais ricos do mundo? Banqueiros e grandes comerciantes. Os industriais vêm depois, porque a maioria várias vezes, os industriais são banqueiros e são grandes comerciantes. Por exemplo, o dono da Amazon é um grande comerciante. Tá? Reparem, o mundo não vai mudar, ele vai aprofundar essas diferenças. Antes da Revolução Industrial, a fabricação dos produtos era muito familiar. Antes do cercamento dos campos, a produção da matéria-prima era muito familiar. Depois disso, tudo ficou concentrado na mão de grandes produtores, de grandes fazendeiros, de grandes. Isso vai gerar benefícios, mas esses benefícios, no geral, são para fazer o trabalhador trabalhar mais. Isso é sempre questionável, especulável, porém é uma observância. Se na época isso era um problema, a concentração de riqueza, hoje continua sendo um problema. Tá? Aqui, os trabalhadores não eram mais donos dos meios de produção, como eu falei para vocês. Uma mudança na organização das famílias também aconteceu. Para garantir o sustento, mulheres e crianças foram trabalhar nas indústrias, onde recebiam salários menores e eram expostos ao trabalho exaustivo. Todo o dinheiro que ganhavam era para garantir a sobrevivência. Isso eu falei para vocês na aula passada, e aqui o texto dá uma aprofundada. Tá? Crianças e mulheres trabalhavam nas fábricas assim como os homens, e os dois ganhavam menos do que os homens. Porque eram mulheres ou porque eram crianças. As crianças eram usadas aí o desenho para mostrar para vocês, o exemplo, em minas de carvão, porque elas eram menores, são menores do que os adultos, elas conseguiam em buracos menores empurrar carrinhos de carvão e cavar em lugares mais apertados. Tá? Então a saúde era muito ruim para quem trabalhava ali nos meios. Para quem não trabalhava ali, a saúde era boa, mas para esses trabalhadores era extremamente exaustivo e insalubre. Insalubre quer dizer que a saúde não era boa, fazia muito mal para a saúde. Imagina a criança trabalhando na mina de carvão, o ar poluído, situação de sujeira extrema e por aí vai. Tá? Se é ruim para o adulto, imagina para a formação da criança. Isso é bobagem discutir isso, não tem dúvida. Para conseguir melhores condições de trabalho, os operários passaram a lutar por melhorias e pela criação de leis para proteger os trabalhadores. Isso eu falei também para vocês no primeiro vídeo. Então aqui você vai ter cada vez um crescente pela luta de direitos e da criação de leis, onde o Estado ganhava muito dinheiro e não assistia os trabalhadores. Então esse Estado vai começar a ser responsável pela criação de leis que impedissem a exploração desse trabalhador. E o curioso é que aqui nós vamos ter a criação não a criação do tempo, mas o controle maior do tempo. Relógios vão ser cada vez mais utilizados. Por quê? O trabalhador era muito comum trabalhar de 14 a 16 horas ao dia. De 14 a 16 horas por dia. O dia nessa época aqui também tinha 24 horas, gente. Só para não ter dúvida, né? Porque eu sei que alunos me perguntam isso em sala de aula. O dia continuava tendo 24 horas, ou quase 24 horas, né? Que menos. E a galera trabalhava de 14 a 16 horas por dia. Era basicamente trabalho e dormir. Onde ficava lazer, onde ficava cuidar da própria família, onde ficava comer, dormir. Então, a lei, na maioria dos países, hoje em dia, se trabalha 8 horas por dia. Por causa disso, são um conjunto de leis criadas ao longo do tempo, que vai escolher um conjunto de horas racional para o trabalhador ter direito.
ou para o trabalhador ter um teto que trabalhar. Claro que isso é flexibilizado nas leis de cada local, de cada país, de cada empresa, mas existe um caráter racional desses motivos, né? Exigência de trabalhadores para ter tempo de fazer outras coisas, porque se trabalha de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, tem que ter pelo menos um dia de folga por semana. Tudo isso tem uma lógica, senão as pessoas ficam doentes. Então vamos vir aqui no livro. Página 44. O trabalho nas fábricas e na dinâmica da vida urbana mudaram a forma de pessoas relacionarem com o tempo. As pessoas que viviam no campo observavam o tempo pela natureza. As pessoas que viviam na cidade pela hora de trabalho, pelo relógio da fábrica, né? A hora de comer, a hora de sair, a hora de entrar. Nos colégios também é assim. Então, tem estudiosos de educação que vão falar coisas do tipo, que a escola é o treinamento para nós desenvolvermos as capacidades que o mercado de trabalho precisa. Disciplina de chegar, disciplina de comer, disciplina de sair, né? Então, isso são pensadores educacionais modernos e até de 50, 100 anos atrás. Pensam vários pontos desse. Vamos aqui. Os historiadores consideram que uma nova fase da Revolução Industrial começou após a Segunda Guerra Mundial. Isso também, existem várias fases da Revolução Industrial. Dependendo de cada tecnologia utilizada, a gente pode considerar uma fase diferente, mas isso é sempre muito estudado, vai de acordo com cada autor, com cada pensador, isso não é um bloquinho fechado, tá? As consequências da Revolução Industrial. A Revolução Industrial consolidou o modo de produção em larga escala, em clara separação entre o trabalho e o capital. O trabalhador dispõe da força de trabalho enquanto o empresário é dono das propriedades dos meios de produção. O capital ficou cada vez mais concentrado na mão de minorias. O livro de vocês está dizendo, não sou eu que estou dizendo, tá? É o livro de vocês, não é o professor que está dizendo apenas. Eu estou lendo, estou concordando. Se a gente já falou, esse é o tipo de informação que a gente poderia aprofundar. Por exemplo, quem é o burguês? O burguês não é você, não é só os seus pais que ganham 10 mil reais por semana. Desculpa, 10 mil reais por mês. Claro que se você ganha 5, 6, 10 mil por mês, você está bem longe de ser pobre, tá? Você não pode falar que é pobre com um salário de 6 mil reais por mês, com uma renda familiar de 10 mil reais por mês. Ah, mas o bairro que eu moro se muda. Se o bairro que você mora com 10 mil reais por mês tá ruim, tá apertado, vai para outro bairro. Isso é questionável. Então isso, já, pra gente que é aqui da Baixada Fluminense, a maioria de vocês que moram em São João de Meriti, sabe muito bem disso. Alguns na mesma sala vão viver mais confortáveis do que outros, mas todos estão na mesma escola, tá? Então isso, a Revolução Industrial vai concentrar. O burguês aqui que a gente está falando é o cara que ganha 100, 200, 1 milhão por mês ou mais. Isso aqui é um exemplo. Isso é um exemplo. 100 mil vão ter lugares no Rio de Janeiro que 100 mil é o mínimo para a pessoa morar confortavelmente. Com os luxos, com os carros que ele gosta, com os clubes que gosta. Né? Você acha que alguém que mora em alguns bairros da Barra da Tijuca pagando escolas 10 vezes mais caras do que a que você estuda hoje, fala que é pobre, a pessoa tá de sacanagem com a gente, tá de bobeira. Viu? Tá. Enfim, vamos continuar. Nos dois últimos parágrafos aqui da página diz o seguinte: o desenvolvimento tecnológico dos últimos séculos é indiscutível. A expectativa de vida aumentou devido ao desenvolvimento da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica ela vai pesquisar remédios, vacinas. Né? Interessante é isso. A galera que é contra a vacina, por exemplo, sabe que a vacina vem da indústria farmacêutica, que é feito para você viver mais, para você poder trabalhar mais, para você viver com melhor qualidade. A vacina não é feita para te matar, né? Como alguns defensores. Essa galera que é contra a vacina sumiu todo mundo agora no coronavírus, repararam? Não tem mais postagem direito, e quando tem, fala de outros assuntos, mas tudo que a maioria das pessoas querem hoje em dia é uma vacina para o coronavírus. Entendendo? Hoje o mundo não tem uma vacina, que é a vacina da doença atual. Então, a vida cotidiana foi facilitada e o progresso dos meios de
de transporte e a comunicação permitiu a circulação de pessoas mais conectadas pelo mundo. O alcance dessas mudanças é limitado. O mundo industrial também produz pobreza. A desigualdade social é uma das grandes questões do mundo capitalista. O aumento do consumo também resulta no aumento da produção de lixo. Todo esse sistema produtivo, da produção agrícola, de embalagens e tudo mais, produz resíduos. O impacto ambiental gerado pela produção industrial é um desafio global. Então, esse é o tipo de aula que, apesar de a gente ter falado aqui apenas de 3 páginas, é o tipo de aula que duraria pelo menos 1 hora e meia facilmente para a gente debater essa questão do lixo, essa questão do trabalho, o que isso influencia na nossa vida, o que esperar do futuro, como que a gente vê esse passado e o que a gente espera desse futuro. Então eu espero que vocês pensem um pouco sobre isso, se cuidem, tá? E um forte abraço para todos. O professor tá morrendo de saudade da sala de aula e você sabe que eu sou daqueles professores que sempre disse que adora dar aula. Então, galera, beijo e um forte abraço. Valeu!